Hoje o Fluminense enfrenta um time em casa que das últimas 10 partidas o Fluminense venceu 6 e dos últimos jogos em casa o Fluminense não tem perdido, né? O histórico recente entre Fluminense e Atlético Paranaense deveria ser um motivo a mais para que a torcida fosse ao estádio, né, e ajudasse o clube a ganhar mais 3 pontos aí no Brasileirão e chegar ali aos seus 13 pontos e começar a mostrar para todos aqueles que dizem que o Fluminense não vai chegar longe, o Fluminense tem capacidade sim de chegar. Então o Fluminense enfrenta o Atlético Paranaense, que eu vou mostrar para vocês aqui, tem um estilo de jogo bem peculiar, é treinado pelo Odair Hellmann, e aí vamos embora aqui para análise, né? E aqui também tem um pré-jogo nesse vídeo, na escalação. Então vamos embora para o vídeo, mas antes eu vou convidar você, tricolor, a seguir a página aqui desse tricolor que vos fala também. Então vamos embora. O tempo urge e a Sapucaí é grande. Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente analisa o futebol, né, praticado pelo Atlético Paranaense contra o Bragantino em específico, você percebe aqui que ele ataca quase equanimemente. Se a gente for destacar aqui o Red Bull Bragantino, que atacou muito pelo lado direito, ele atacou um pouco a mais pelo lado esquerdo, né? Ou seja, pelo lado em que o Bragantino estava atacando, mas não foi grande diferença, né? Grande diferença foi o do Bragantino. Se a gente vai, por exemplo, para o Atlético Paranaense contra o Corinthians, a mesma coisa. O Atlético Paranaense atacou um pouco mais pelo lado que o Corinthians estava atacando mais. Só não dá para ter certeza isso se foi o Corinthians contra-atacando ou se foi o Atlético Paranaense contra-atacando. Acredito que tenha sido o Corinthians, mas de qualquer forma, né? E aqui o Atlético Paranaense de novo, aqui talvez seja o momento que teve um pouco mais de dispersão, né, de diferença, mas aí se você observar, ó, 39, 40, 41, ou seja, de um lado específico do campo ele não teve grandes diferenças não, né? Aqui foi pro outro lado do 40, mas ainda assim 39, 40, 41, nada muito diferente, ou seja, pode-se dizer que eles não priorizam mais um lado do campo em relação ao outro, diferente, por exemplo, do que a gente observa no Fluminense. Se a gente analisa, por exemplo, agora a posição média dos jogadores do Atlético Paranaense, a gente percebe aqui no jogo contra o Red Bull Bragantino que tem dois jogadores que no meio que jogam muito próximos entre si, que é o 14 e o 17 ou 27 agora, não sei dizer qual o número exatamente, e o 9 e 10. Se a gente vai, por exemplo, contra o jogo contra o Corinthians, essas posições continuam, 14 e 27 ainda jogam juntos, mas aqui, como o Corinthians ele estava, né, depois de ter feito o gol, basicamente segurou, o Corinthians acho que finalizou 4 vezes, né, 4 vezes foi o número de finalizações do Corinthians, já o Atlético Paranaense 19, e ainda assim o Corinthians saiu vitorioso dessa partida. O Corinthians se aglomerou ali, né, juntou muitos jogadores, né, 8 e 10, o 3, 13, 14, 23, muito próximos entre si. O Atlético Paranaense tentou espalhar mais os seus jogadores para ganhar volume de jogo, e aí, consequentemente, você teve uma separação do 9 e do 10 aqui, que estavam juntos no jogo contra o Red Bull Bragantino. E contra o Santos, a mesma coisa. A gente tem ali uma proximidade, né? Nesse jogo aqui o 14 não estava, então quem se aproximou do 27 foi mais o camisa 10 e o 9 ficou um pouco mais isolado. No jogo anterior o Atlético Paranaense tinha perdido, aqui contra o Santos o Atlético ganhou de 2-1, né? Ganhou já mais próximo assim no final do jogo, né? Não teve tanta diferença assim de jogadas. Você espera que, por exemplo, um time que é treinado por Odair Hellmann tem um sistema defensivo bom e contra-ataque mais, né? Mas se você observar aqui, no tipo de passe, aqui são bolas longas, 49 bolas longas de 351, aqui contra o Corinthians foram 44 bolas longas, não, porque como eles dominaram, né, esses 62 aqui do Corinthians não é bola longa, é chutão mesmo. Né? Agora aqui é bola longa de você tentar chegar lá. E aqui contra o Atlético, contra o Red Bull Bragantino, perdão, você tem 48 bolas longas, né, de um total de 413. Ou seja, eles tentam bastante as bolas longas, né?
E aí, se você, por acaso, já assistiu os melhores momentos ou algum jogo do Atlético Paranaense, você vai perceber que eles tentam muito viveiros de bola longa, né? Tentam muito Mosqueira também de bola longa. E uma outra jogada muito característica deles é, pelas laterais, um toque, né, rasteiro na diagonal para pegar Viveiros, Mosqueira ou algum outro jogador do time deles, assim, com a capacidade de girar. E o Viveiros faz isso muito bem, apesar de desperdiçarem muitas jogadas. É surreal a quantidade de jogadas que eles desperdiçaram. Por exemplo, aqui no jogo contra o Corinthians, né, foram 19 tentativas, 15 de bola rolando, nenhum de contra-ataque. Né? Inclusive, o próprio Corinthians não conseguiu contra-atacar. Foram 3 bolas paradas. Né? Aqui foram 7 bolas rolando, 2 de contra-ataque, já que o jogo estava mais dinâmico contra o Santos. E o Red Bull Bragantino foram nenhum de contra-ataque de novo. Não, contra-ataque aqui. Um contra-ataque e 11 de bola rolando. Ou seja, é um time que tenta bastante, mas erra muito na finalização. E vamos dizer assim que o Fluminense... Todo o time é o Real Madrid, né, do Cristiano Ronaldo. Os jogadores que erram chutes contra o Fluminense acertam chutes bizarros, cara. Né? É surreal a quantidade de... Tipo assim, o maluco tenta milhões de vezes uma jogada de bicicleta contra o Fluminense, é certo. O maluco do Mirassol já deve ter tentado dezenas de vezes chutes, né, cruzado assim de primeira. Dezenas de tentativas. Errou tudo contra o Fluminense, ele acertou. Cara do Atlético Goianiense, pô, a bola veio estourada de primeira, a bola fez uma curva, só contra o Fluminense que acontece essas paradas. Ou seja, vamos esperar que eles chutem bastante, que o Fábio vai defender muito e essas bolas não sejam gols. Né? Analisando agora, por exemplo, por onde eles mais fazem volume de jogo total como um todo, aqui a gente tem o heatmap, né? O Atlético Paranaense, ó, vai das pontas, né, defensivamente falando, das pontas para o meio, do meio para as pontas. Ou seja, tem um jogador ali que provavelmente é 14, 27 ou 10 que recebe essas bolas e distribui para as pontas. Né? Você consegue observar isso no jogo contra o Bragantino. Será que esse estilo também permanece aqui contra o Corinthians? Assim como contra também o Santos. Aqui já está levemente diferente, né? Mas se você observar, as colorações amarelas continuam dessa forma. Aqui a gente tem um vermelho muito na região de intermediária e os laterais. Na intermediária, as laterais, aí vem para cá, né? É como se estivesse fazendo esse zigue-zague. Não sei se você vai conseguir enxergar, mas está amarelo. Aqui está amarelo, aqui está amarelo, está amarelo. Ou seja, eles ocuparam grande parte do campo, mas onde está mais concentrado, que é amarelo e vermelho, é onde a gente mais observa o volume de jogo. E contra o Santos, né, e de novo, contra Bragantino fez esse estilo, contra o Corinthians também. Então vamos observar aqui agora contra o Santos. Contra o Santos já difere um pouquinho, já é lateralmente, já essa bola já não passa tanto pelo meio contra o Santos. Provavelmente o Santos estava ali marcando mais incisivamente, então as bolas do Atlético Paranaense foram talvez mais laterais, de um zagueiro para o outro, lateral, ponta, volta no zagueiro, lateral, ponta, porque tá com mais cara disso aqui, de jogar aqui, ó, pelas pontas e tentar se aproximar. E foi numa dessas jogadas da bola daqui para dentro da área, nessa diagonal, que saiu o segundo gol do Atlético Paranaense. Então, o time não é ruim do Atlético Paranaense, mas também não é dos melhores. Né? E como a gente joga em casa, vamos dizer assim, é quase obrigação, quase não, é obrigação do Fluminense fazer o seu trabalho de casa. E aí o Fluminense que vai fazer a sua obrigação com o trabalho de casa, tem quem, né, sobre o seu comando ali, o Zubeldia tem quem sobre o seu comando para colocar a campo, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui de novo, né? Então, esse daqui foi o time que entrou em campo contra o Remo. Não, aí viajou, jogou,
voltando, a viagem teve suas demoras, e aí acreditando que por conta, talvez tenha um jogo já no meio de semana, um jogo na outra, de alguns jogadores terem ali a possibilidade de ficar sem partida, né, sem jogar, né, acredito que seja esse aqui o time que vai entrar em campo, né? O René deve ser substituído para a entrada do Arana, já que provavelmente o Fluminense que vai propor o jogo, então não vai precisar tanto defender assim, né? Então deve ser o Arana. Talvez o Canóbio jogue para o lado de lá para dividir, já que o Arana ele é um pouco mais ofensivo para não ficar. E o próprio Zubeldia já disse que gosta de jogadores nas laterais, assim, que tenham características diferentes, né? Se um é mais defensivo, o outro é mais ofensivo, né? Então, o Arana e o Savarino aqui são dois jogadores de mais caráter ofensivo, e aí poderia sair ali as jogadas, né, ofensivas. Né, se for assim, é esperado então que o Fluminense tenha um volume de jogo muito mais pelo lado esquerdo, né? Mas se for trocar, né, o Savarino pelo Canóbio, talvez seja um jogo mais econômico, mas eu gostaria muito do Savarino por aquela posição ele mesmo, com a possibilidade de cortar para dentro e chutar, né? Coisa que eu não vejo o Savarino, o Serna e o Canóbio fazendo tão bem. Outra mudança é o Gemes, que tem ali um quadro gripal e por conta disso talvez não jogue, então Ignacio na vaga dele. Seria um bom momento para a gente visualizar o Midian entrando no lugar do Freitas, mas seria meio complicado também, já que a gente vai ter a mudança de Ignacio e Arana. Seria complicado também fazer uma outra mudança, 3 mudanças defensivas é meio complicado, então acredito que sejam apenas 2. Talvez o Freitas seja substituído no jogo contra o Cruz Maltino. O Martinelli, o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, disse que o filho dele nasceu, mas que provavelmente ele ia para o jogo. E por conta dessa informação, estou colocando ele aqui na escalação também, assim como o Hércules, que está melhorando. Se a gente for comparar o futebol dele contra o Palmeiras e contra o Remo, ele melhorou muito, né? Deve estar treinando bastante para recuperar a titularidade. Acosta, Savarino, Canóbio e John Kennedy. Então é isso, tricolores, deixem o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos tricolores e tricolores, e siga a página aí para mais vídeos iguais a esse. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.